Fala galerinha, estamos aqui para o primeiro Roda Viva Oficial, uma subdivisão do Transsexualidade Podcast que visa o acréscimo intelectual de quem nos está assistindo. Eu sou Cardiopatia Grave Fala, galera. Aqui é o Authentic Games. e hoje nós estamos aqui para comentar pautas quentes da sociedade e da atualidade. Bom, gente, eu não vou falar bom, gente, porque eu vou falar com o Carja, né? Então vou continuar só conversando com você normalmente. Claro, Então, acho que a gente tem que falar de um tema que a gente queria falar há muito tempo, que é o Na Bomber. sim, a gente tem que falar nossa história com o Unabomber, por que ele é tão importante pra gente e por que ele é mais do que uma piada. E Pois é, começando. Você conheceu na Bomber porque eu te introduzi. né? O correto ou errado? Você me introduziu a este mundo, mas provavelmente eu ia acabar achando ele eventualmente. Só que o mais cedo possível foi o melhor. Eu, como toda criança meio Ed, assim, com meus 10 anos, eu gostava muito de assistir documentários sobre pessoas excêntricas, serial killers, e todo aquele arquétipo de caras que prendem mulheres em beco fechado e destripam elas. E dentre esses documentários que eu vi um sobre o Unabomber. Eu nem lembro onde é que eu assisti. E eu lembro de que eu dormi vendo esse documentário, mas ele foi uma figura que ficou na minha mente e que eu só fui reencontrar muito tempo depois. Uhum. Bom, quando eu conheci o Na Bomber, eu conheci, era meio pose, assim. Era meio pose, porque eu só sabia que ele tinha feito umas bombas. Aí eu me aprofundei um pouco, um tempo depois. Li parte do livro lá da Sociedade Industrial e seu Futuro. Agora estamos aqui. Eu parei de ler porque eu tava olhando pelo celular, né? E eu tô esperando a impressão ficar pronta para poder comprar na leitura. Eu não sei por que que eles demoram tanto assim. Eu acho que o escritor tá demorando para fazer. Os escritores, né, do manifesto. Né? Eu, o Unabomber, ele é uma figura muito excêntrica como serial killer, porque ele meio que tinha um posto muito maior, assim, no documentário que eu vi principalmente. Ele era dado como Eu nem terrorista. vi. Então, Ele era eu nem vejo ele como serial killer. Porque serial killer geralmente é associado a uma figura assim meio solitária, que trabalha sozinho e tal. Não, mas ele Mas começa isso como não serial anula ele como killer. terrorista. E esse é o ponto Sim. que o principal ponto é que ele não era uma pessoa que agia simplesmente pelo sadismo. Tanto é que ele não fazia questão nenhuma de ver a, os crimes dele acontecendo na frente dele. Ele simplesmente deixava a bomba que ele produzia e ia embora. E só anos depois, como eu disse, eu fui ver que causa estava associado ao, aos atos dele, que é o famigerado anarcoprimitivismo, que atualmente é a doutrina política e econômica que mais chega perto da minha, que mais resume a minha visão de mundo. Eu acho que é porque eu acho que ela chega muito perto da utopia, né? Tipo, é quase uma utopia. É praticamente perfeito. O problema é que o mundo não está preparado para isso ainda. Na verdade, o mundo tava, né? Só que aí a gente se desnivelou e despreparou assim mesmo. O... Pode explicar o anarcoprimitivismo? Ah, não sei explicar, desculpa. Eu só sei. Em resumo, é criar uma sociedade e tente negar ao máximo o impacto da Revolução Industrial nas nossas vidas. E foi basicamente a instrumentalização do humano como uma espécie de ferramenta do trabalho e da tecnologia. E o anarcoprimitivismo busca reverter isso, seja através do Mas, processo principal de acabar com o estado industrial em que vivemos. e aí a gente também teria que parar com a produção em massa. Sim, o próprio Unabomber como forma de se livrar do estado industrial
em nível individual, ele se isolou numa cabana em uma floresta dos Estados Unidos. Não se isolou porque aquilo era uma região onde pessoas viviam em certa proximidade. Mas vocês entenderam a lógica. Ele mesmo Ele tinha tinha, ódio de não conseguir fugir do estado. né? E ele conseguiu ficar bastante tempo sem ser pego e ele só foi pego por uma espécie de traição. Do irmão dele, que era a pessoa que ele mais confiava. E isso é muito triste. Pois é, tanto é que ele ficou Ele desacreditado ficou quando desacreditado falaram que foi. que ele tinha traído ele. Por mais que o irmão dele nunca tenha dito uma Helena permitir isso. Desculpa, gente. Tô ruim da voz hoje. Não foi permitido isso. Tem tanta coisa pra falar sobre o Unabomber que eu nem sei por onde começar. Mas eu acho que a gente podia falar sobre a sociedade industrial em que nós nascemos e vivemos e tanto odiamos. Tem Bom, algo pra falar? ela parou de apreciar a arte. Ela apreciava até, há um tempo atrás ela apreciava mais a arte. Só que ela parou de apreciar a arte com o surgimento da pior consequência da Revolução Industrial. Porque a pior coisa da Revolução Industrial é a Revolução Industrial, que é a IA. Aí o ser humano tá quase esquecendo o que é a arte por causa dela. Sim. Eu acho que a Revolução Industrial acabou com a nossa forma de pensar de forma crítica, nos tornou manequins de uma elite que visa o controle, e isso não tem como negar. Pode até parecer teoria da conspiração, mas é impossível você olhar para a sociedade atual e não ver que você é uma marionete. E que a tecnologia é a arma que o seu ventríloco usa. Isso. É tipo como se a gente fosse. A gente poderia ser um leão, a gente na verdade é. Só que eles cortam as nossas garras. Sim, todos nós somos pessoas individuais com um potencial absurdo, mas que estamos presos completamente a uma realidade que nos suprime e nos torna unicamente como ferramentas do desenvolvimento desenfreado, tal como uma espécie de torre de Babel que visa uma evolução que na verdade é superficial. É tipo como se a gente fosse um animal de circo. Sim, só que é a Potente. gente que mantém o circo e a plateia são as elites. Outra coisa que eu gostaria de destacar é que o valor do ser humano está se perdendo. Você percebeu isso, cara? Eu percebi isso de várias formas. Eu acho que a paciência do ser humano para lidar com o mundo está acabando cada vez mais rápido, que as relações interpessoais estão ficando cada vez mais rasas por causa da tecnologia e É tão, que, é tão fácil mandar uma mensagem hoje em dia que você não sabe se você fala com aquela pessoa porque você realmente gosta dela ou porque é fácil e conveniente. experimente por alguma vez na sua vida preferir o contato o contato Pessoal, presencial com as pessoas que você zele, que você pode manter esse tipo de contato, e veja que a internet está acabando com a sua mente. Isso pode parecer conselho de idoso, mas eles sempre estiveram certos. Perceba que a sua relação com o mundo natural está acabando. E você vê isso acontecendo aos poucos e você não reage. E esse é o problema. você pode reagir, porque você sabe que supondo que você fosse um rato, um enxame de ratos é muito grande e muito letal. Sim. Hoje em dia, Então você não pode, então você não pode ficar só olhando. todo mundo tem a capacidade intelectual para estudar e para se manifestar contra a sociedade industrial. E como você faz isso? É a dúvida. E aí entra o na bomba. Ele é quase como se fosse uma autodefesa do Estado industrial que ele fazia. Que podia parecer um ataque, era na verdade uma defesa do mundo que se tem que valorizar. Né?
É como se ele fosse tipo um agente natural. Chega até a ser engraçado, porque ele visava muito esse modo de vida natural. E ele é como se fosse uma bactéria ou um anticorpo do próprio ser humano, da própria Terra. Sim, por algum momento ele foi, por pouco tempo, infelizmente, porque sozinho não tem como fazer muita coisa, mas por esse tempo ele foi como uma gripe do estado industrial, que não sabia como lidar com o primeiro homem inteligente, que se revoltou ativamente contra o que realmente era ruim. Uhum. É por isso que a gente tem que ver a Terra também como um corpo de um. A gente tem que ver a Terra como um corpo humano. Os anarco-primitivistas, eles são tipo anticorpos. Você não pode matar uma doença só com um anticorpo. Tem que ser vários. Tem que ser, é como uma guerra. É, a Então, gente a gente está comparando na bombeira uma bactéria, mas tudo isso é para exemplificar que, na verdade, o industrialismo é o câncer. desenvolveu muito rápido. Se desenvolveu muito rápido, que correu para os pontos vitais do que vale a pena na sociedade e hoje em dia está destruindo uma criação que um dia já foi perfeita, mas que não é mais. Nós, O ser humano, antes da Revolução Industrial, ele era perfeito em sua essência. Só que agora, após, ele se torna um ser que pode ser imaculado, como o Bomber, mas a também não era um homem predominante imaculado, da a gente vai existência falar disso dele, mais tarde, eu discordo disso. eu acho que ele era imaculado. Ele foi imaculado porque foi a CIA que imaculou ele, não Exatamente isso que foi eu ia ele. falar. E, tipo, Ele, por ao isso que ele é custo imaculado. de. O imaculado, ele faz da sua essência imaculada. Se outro vier e tentar macular, é como se ele só tivesse machucado por fora, porque imaculado é por dentro, no espírito. Eu acho que, ao custo de que o Nabomber tenha sido um dos maiores homens que já existiu, ele perdeu parte da sua humanidade nessa luta e nessa revolta. E você pode até pensar que a culpa disso foi de um alarmismo, mas a loucura dele, como diria algum leigo, loucura, que é um termo super raso, veio na verdade como também uma consequência da Revolução Industrial que gerou órgãos absurdos contra a humanidade, tal como a CIA, que destruiu a mente do Unabomber durante seu período de faculdade. Mas é como se ela tivesse ativado a inteligência mais primordial dele. Ele já era inteligente. Mas aquilo, por mais que seja triste, foi como se fosse um despertar. O despertar, porque o ódio que se instaurou nele gerou também o desejo da mudança. E é muito triste que no documentário que eu reassisti tem alguns dias, ele diz que ele sempre soube que ele sozinho não conseguiria terminar com a Revolução Industrial, mas que aquilo foi uma faísca, foi um sinal de ódio. Ele foi uma faísca que tenta acender uma fogueira para a gente ver que o que a gente está cobrindo com uma sombra, os poderes estão cobrindo com uma sombra, é a Revolução Industrial. É esse o desconhecido que a gente tem que tanto temer. E nós, como pessoas juvenis, conseguimos abranger isso com muito mais facilidade, porque os nossos arredores estão completamente cercados de alienação, de pessoas alienadas, de lugares deturpados, de pessoas deturpadas, tudo isso pela tecnologia. Um dos grandes inimigos da juventude moderna, na minha opinião, é o TikTok. Eu acho que é o TikTok e o Instagram. O Mas Instagram eu também acho é uma arma poderosa. que a única rede social que eu aceitaria é nenhuma. Acho que eu não aceitaria nenhuma, agora que eu parei pra pensar mais. Talvez o YouTube, mas é porque o YouTube só me ajudou a ver um pouco sobre quem é o Nabomber. Então ele tem esse mérito de não ter agregado intelectualmente a mim. E o YouTube, ele vai permitir que a gente espalhe essas ideias aqui para mais pessoas. É. Então por enquanto, a gente tem que destruir.
o TikTok, o Instagram, o Twitter, o Facebook, porque eles são. É como se eles fossem os maiores tumores. Eles são os tumores grandes, assim. O YouTube é um tumor pequeno, E assim, mas que pode crescer. não querendo me desvencilhar da pauta, mas existe algo em comum entre os criadores de todos esses. Mas eu não vou falar agora porque, né, felizmente, não posso. Bom, eu acho que a gente falou bastante sobre anarcocapitalismo. A gente tinha que falar de uma obra que fala sobre anarcocapitalismo. Você assistiu alguma Primitivismo, ultimamente? cara. Primitivismo. Hum? Desculpa, A gente, gente não eu tô falou de confundindo. anarcapitalismo. É porque a A gente tem gente assistido muito não. Paulo Coelho recentemente, aí a gente acabou confundindo as duas melhores doutrinas da atualidade. Mas enfim, Mas a gente sabe que quem tá na no praticamente melhor é a anarcoprimitivismo. recentemente eu digo cerca de uma hora atrás, hoje no dia 15 de dezembro, eu assisti o filme A Fuga das Galinhas 2, A Ameaça dos Nuggets. E para vocês que têm filho aí, que estão assistindo isso, que provavelmente nosso público é muito adulto e maduro, esse filme, ele é a essência do que você tem que ensinar para uma criança. De que a felicidade do mundo industrial, ela é feita de plástico. E eu recomendo a todos que assistam esse filme. Uma coisa interessante que você falou em plástico. Sabia que tem microplástico no seu sangue? Eu soube disso e eu me senti sujo. Uhum. Quanto tempo você teria que viver fora de uma sociedade industrial para tirar todo esse microplástico, para quando você passar um dia lá, você já poder ter metade do que você demorou para tirar em um ano? É. E além Você disso, acha que existe para os valor em viver aqui? não existe valor nenhum. Quer dizer, existe algum valor porque a, o globalismo, que também é uma ameaça moderna perigosíssima, foi de certa forma o que permitiu esse fluxo de informações que me fez chegar até o Unabomber. Mas, após isso, não tem nada que funcione na sociedade industrial. E é triste pensar nisso, é triste pensar nessa tragédia, mas mesmo que você saia da sociedade industrial, os microplásticos, eles vão permanecer na sua mente, esquícios da sua vida industrial, da sua vida superficial, sempre vão te assolar. E é esse o mal que você vai ter que combater todos os dias da sua vida, quando você decidir se rebelar. No final, você não, tipo, pra você ter noção, a sociedade industrial é tão maníaca que você não pode nem querer viver fora dela. Você acaba tendo que tentar viver de um modo de vida natural, acaba você, forçando você, pelo menos, aqui a pagar impostos à sociedade industrial. Então, às vezes, realmente a única maneira é tentar destruir ela. De dentro para fora, já que não dá para sair. Mas É. você que tá ouvindo isso e você discorda de tudo que a gente falou, que você acha que algum outro tipo de revolução é que funcione, seja anarcocapitalismo, seja o comunismo, seja você neoliberal, ou, ou qualquer uma dessas doutrinas falhas que já foram refutadas tem anos, você pode ficar surpreso e nos tratar como leigos, mas saiba que a gente está plantando a semente da verdade em você. Então agradeça. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo. O Cardio, a gente era meio hesitante quando a gente viu. Porque primeiro a gente viu na Bomber como um criminoso. É, aí Agora a depois a gente vê gente ele viu que como o um herói. sangue. É, a gente viu que o sangue se derrama pelas mãos de heróis, né? Todo herói já derramou sangue. Seja de si mesmo ou seja dos outros. O herói, ele. O vilão é como se quando ele bate em. É como quando o herói bate em um vilão, o vilão ele ainda é meio humano, então ele acaba tendo sangue. Então você acaba se sujando. Sim. Falando em herói, pronto, a gente fazer pra quem aqui assiste anime de vez em quando. Nem anime não, animação. Ó, É, porque esses dias a gente. É, esses dias eu vi um anime não, uma animação japonesa, chamada Ping Pong The Animation.
E nela tem um personagem que ele é um conceito, que é o herói. O Nabumber é quase o herói pra gente. Ele não, ele é o herói. Ele é o meu herói. Ele me trouxe, além da verdade, me trouxe o sonho e a felicidade de ter me Uhum. libertado. Na verdade, eu ainda não me libertei por completo, porque eu ainda não tenho como. Mas pode ter certeza que eu vou. Pois é, a gente ainda tá no processo de se libertar, nós dois. O Daniel e o Paçoca, eles ainda são meio anti-intelectuais. Eles não querem. Uso dizer que em alguns aspectos eles são alienados mesmo. Dois usam TikTok, né? É assim, usam TikTok, se comunicam principalmente por meio de redes sociais. E é muito difícil para você que tá no meio superficial da juventude, você se desvencilhar dessas máscaras patéticas da tecnologia. Isso é muito triste de se viver. Mas assim como eles, eu também tava nesse estado. E olha que hoje em dia eu tô bem melhor do que eles. Eu tô bem melhor que Então, eu. mensagem de hoje no geral. Delete seu TikTok, delete seu Instagram, toque a grama, saia pro sol e evite que o seu sangue se torne concreto. Quando você escutar o cantarolar de um pássaro, você vai entender o que a gente tá dizendo, se você discorda da gente. Exatamente. E se você já tá num estado tão alienado em que você confunde o cantarolar de um pássaro real com o de um virtual não só como tecnológico, mas sim como falso, como fictício, você já tá perdido. Saiba disso. Saiba que você já tá perdido. Então, o recado é que se você tiver assim, é melhor você. Deixa eu pensar, como é que eu falaria isso sem o YouTube censurar a gente? Como é que se livra das pessoas que são o empecilho da sociedade perfeita, né? Que são essas pessoas que estão tão atreladas à tecnologia que não conseguem É, abrir. Um olha, anime como eu muito sou bom que fala um. sobre isso, falando de anime, um anime muito bom que fala sobre isso é Serial Experiments Lain, que mostra o distanciamento físico e humano que a tecnologia vai te causar, tanto das pessoas quanto de Deus, Principalmente, principalmente de Deus Deus. criou. Se Deus tivesse que quisesse que a gente vivesse nesse mundo, ele teria feito este mundo desde seu princípio. Mas o princípio do ser humano sempre foi ser um animal primitivo. Sabia que o seu corpo não foi feito para ficar sentado? Então, olha o tanto de coisa que a gente já criou que foi contra a nossa natureza. E você não pode Olha, fugir dela. sim. E se você tem a dádiva da consciência, é só para que a sua mente te teste e te coloque falsos benefícios desse mundo falso, para que você saiba que eles são falsos e então volte ao que vale a pena de verdade. É tudo uma Quando aprovação. A você. sua, a sua consciência é nada mais do que uma aprovação. É. A gente também queria falar um pouco sobre o Kanye West. É, Você gostaria de né? falar ou prefere se abstenha? Ah, cara, o Kanye West, eu ele é tão meu herói quanto na Bomber. Mas recentemente ele falou umas paradas aí que eu não sei o contexto e tal. Então eu prefiro não E palpitar. eu também. Eu odeio palpite. Odeio palpites. São eles que me assombram durante a noite. É. E é. Assistam Fuga das Galinhas. Assistam Serial Experiments Lane. Assistam Ping Pong The Animation. Leiam Sociedade Industrial e seu futuro. E não tratem Assisto. heróis como vilões e nem revolucionários como terroristas.